Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito honrado de ter você nesse podcast, nessa conversa, nesse papo, para falar um pouco sobre a graça de Deus e para louvar, para dar a honra, a glória ao único que é digno dela. Aqui ao meu lado, Levi. Muito obrigado, Levi. Bom estar aqui de novo, Thiago. Vitor, muito obrigado, meu irmão. Gustavo, muito obrigado. A todos os meus amigos da banda, a Fred, a Bruno, a Phil, a Léo, muito obrigado. Você viu que o segundo episódio já tá com os nomes da banda na língua. E pra começar, pra vocês poderem ter um tempinho pra se inscrever no canal, pra compartilhar, pra chamar a vizinha, pra fazer a pipoca, fiquem ao som dessa banda maravilhosa. Por favor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dar um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, meu mestre, dá-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-lhe um coração igual ao teu, dá-lhe um coração igual ao teu. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito bem-vindos ao segundo episódio, chamados à transformação. Essa é a parte que primeiro a gente é tocado, a gente sente a graça, mas durante o caminho a gente é convidado a transformar, a entender que o evangelho é transformação. E esse louvor maravilhoso, que essa banda incrível, esse cantor extraordinário, meu amigo Gustavo, dai-me um coração igual ao teu e um coração disposto a obedecer. A gente vive um mundo que ele convida a gente ao ego, às certezas, a gente sabe de todas as coisas, a gente pode opinar sobre todas as coisas. E no meio do caminho que a gente tem que tomar decisões, existe um ego, existe uma vontade de estar acima da vontade de Deus.
E é nesse momento que nós somos convidados a ser transformados. É nesse momento que a gente é convidado a olhar para o outro e depois olhar para a gente. E eu queria que, agora começando com o Gustavo, que Gustavão falasse um pouquinho dos convites que o Senhor te chama para transformar, da primeira vez que você teve uma transformação, que você notou e que você falou como que isso aconteceu. Que você fale um pouquinho sobre esse tema, que Deus te coloca no teu coração para ter um coração disposto a obedecer. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele nos lembraria de tudo o quanto o Pai tem nos ensinado. A primeira coisa que assustadoramente, aparentemente é que eu não era uma pessoa assim comunicativa, extrovertida, eu era introvertido e extremamente tímido. Então a primeira coisa que Deus transforma em mim é me dando ousadia, pelo menos para estar na frente de uma igreja, né? Eu comecei a me envolver com o Ministério de Louvor também, nem imaginava que eu ia cantar na minha vida. Aí quando eu me peguei, eu tava em todos os ministérios da igreja, porque ele me tomou de tal forma que eu fiz parte do Ministério de Teatro, fiz parte do Ministério de Dança, limpava a igreja e inventava ensaio onde não tinha. Então a minha primeira transformação foi esse desejo de estar com as pessoas, assim, a ponto de me envolver. E eu falei que até Léo que tá ali, eu até falei com você antes, Léo foi uma dessas partes, né, de instrumento de Deus na minha vida, de transformação. E a gente conversava isso também em outro momento, sobre esse contato com pessoas, né? Porque a Igreja de Cristo é uma família que te permite comunhar, me permita falar assim, né? Se relacionar. E nos relacionamentos, Deus começou a me transformar. Porque quer ver um instrumento bom para transformar o outro, é o outro mesmo. É verdade. Quer ver um instrumento para ser transformado, é o outro. Deus vai usar da pessoa que está do seu lado para te transformar. Então, isso nas conexões, nas adversidades, nas dificuldades relacionais. Deus te ensina, seja a perdoar, seja a ser misericordioso, seja a ser ousado, né? E eu lembro, meu amigo, já que você falou sobre os convites, né, já entrando nesse contexto, eu comecei a receber esses convites, mas antes dos convites, né, quando eu não conhecia muitas pessoas, ou as pessoas também me conheciam, teve um Gustavo que ousou dizer sim para o Senhor e superar as próprias limitações que era sobre essa questão da vergonha. E eu ainda brinco, Thiago, porque eu sou míope. E eu falo que o Senhor me permitiu ser míope para começar lá na frente da igreja e não olhar para a cara de ninguém. Então era um bocado de vulto que eu vi. Quando eu não olhava para o vulto, eu olhava para cima. Eu falava assim, eu tinha o desejo de estar ali, Thiago. Então as minhas limitações não poderiam me impedir de agradar o coração do meu Deus. A única coisa que eu queria naquele momento era agradar o Senhor. Então eu falava, eu vou ficar... a minha timidez vai me impedir de agradar o meu Senhor? Não, eu não quero que minha timidez me impeça de agradar o Senhor. E deixa eu te contar uma coisa. Às vezes eu ainda tenho medo, às vezes eu ainda tenho vergonha, dá aquele frio na barriga, mas isso não é o meu ponto limitante mais. Eu entendo que eu tenho essas limitações, mas o poder de Deus em mim me capacita para toda boa obra. Então eu comecei a ir além de mim. Eu sei que pessoas vão ser alcançadas, eu sei que pessoas podem ser transformadas, eu sei que pessoas podem receber cura, as pessoas podem receber essa boa nova que é o Evangelho de Cristo. E meu querido, o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Quando você conhece o Senhor, você já tem uma responsabilidade. Agora, por favor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos essa responsabilidade. Então, quer tímido ou não, você tem uma responsabilidade. Agora, como filho de Deus, quer medroso ou não, você precisa ser abraçado por esse verdadeiro amor aí, que lança fora todo medo. Sabe por quê? Porque o que Jesus fez por nós, a gente não pode comparar com esses nossos pontos limitantes. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o Cordeiro, as nossas desculpas, elas se tornam insignificantes. Uau. Uau, uau, uau. Eu queria muito, Vitão, que você testemunhasse, falasse, abrisse seu coração sobre esse assunto. Porque eu sinto que o primeiro alimento, aquele alimento papinha de bebê, né, que a gente está acostumado, né? Geralmente, leite materno, papinha de bebê,
Levi vai entender bastante. Já. Juju também. E o evangelho chega, ele abraça, ele acolhe, ele tal. Mas quando você tá crescidinho, tá podendo caminhar, ele te leva para um alimento sólido, um alimento que confronta um pouco mais, de uma maneira natural. Sim. E como que esse alimento foi recebido por você, Vitor? Esse convite para transformar, para notar. O que vem no seu coração a respeito disso? Olha, de início é impactante, desafiador. Desafiador porque as nossas concepções, a nossa construção como ser social, como ser humano, nós nos apegamos a algumas crenças, características que nós achamos que somos nossas, mas aí quando Cristo vem, ele destrói aquilo que a gente construiu. Ou aquilo que a gente acha que é nosso e muitas vezes não é. Às vezes é fruto de um trauma, é fruto de uma experiência negativa. Aí ele pega e fala assim, mas quem é você para dizer que você não pode fazer isso? Quem te criou fui eu. E eu bem sei os planos que eu tenho para você. Então é desafiador. Mas você se sente alicerçado. Quando você coloca a sua confiança em Deus, com a confiança no Senhor, você se sente alicerçado, se sente suficiente, porque sua autossuficiência vem dele na realidade, né? Ele que te capacita. E nesse caminhar, naturalmente, você se vê se desapegando de algumas coisas que você achava que você acreditava, que você cria, né? E se vê com novos pensamentos, acontece a metanoia, né? Exato. Porque quando você é alcançado, você é transformado, e tudo é um processo, nós estamos em constante transformação. Sim. E de repente você se vê pensando de maneira diferente, tendo posturas diferentes, tendo opiniões diferentes, mas tudo fruto da graça de Deus, que nos ilumina todos os dias. Só basta a gente estar disponível para isso. Amém. E você, meu amigo Levi? Esse tema da transformação, ele vai mexendo com as nossas certezas, com as nossas fragilidades, com o nosso ego. A transformação está muito ligada ao ego. Eu sinto muito, muito, muito que o ego, essa vanglória que tem no homem, na mulher, no ser humano no modo geral, quando é confrontado com esse amor benevolente, com a compaixão, como foi para você, meu irmão? Na verdade, eu não sei nem medir em palavras, né? A gente não tem como trazer uma palavra para descrever tudo isso. Sim. Tudo isso que foi falado aqui já. Sim. Porque falar de transformação é justamente isso daí. É ser confrontado todos os dias. As nossas certezas. Aquilo que a gente aprendeu desde pequeno. Aprendeu assim, né? Aquilo que a gente tem como nossas certezas mesmo. Será que realmente é isso que Deus quer para nossa vida? Quando a gente está... que o evangelho é isso, né? É a mudança, é você recalcular a rota. É você estar aqui num caminho e quando você tem um encontro com Jesus, você fala assim, vamos ver, junto com Ele, se é por aqui mesmo que eu tenho que seguir. Se esse é o caminho. Na verdade, o caminho é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E a gente faz esse recálculo de rota e aí a gente para poder analisar as nossas certezas e dizer assim, é isso mesmo? Mas Jesus, ele traz uma realidade que é só nele. Jesus, ele traz um confrontamento mesmo pessoal conosco para dizer assim, eu que estou no controle de tudo. Eu que estou no controle da sua vida, nessa área, talvez não é por aí que você tem que ir. Talvez não é... Isso acontece muitas vezes dentro da igreja, dentro das igrejas. Às vezes a gente está ali dentro da igreja, eu, por exemplo, como eu falei, que nasci e fui criado dentro do evangelho, graças a Deus, mas será que mesmo ali a gente tem um verdadeiro encontro com Deus? Será que é o caminho que Ele quer mesmo que a gente siga? Então todos esses é até clichê falar, né, que
a gente é transformado todos os dias. Mas de fato é transformação todos os dias. Todos os minutos. Todos os segundos, porque a gente não para de ser confrontado. Por exemplo, num relacionamento entre irmãos, num relacionamento de pai e filho, eu vejo que a gente é confrontado mesmo todos os dias. Todos os dias a gente é confrontado. Sim. E como você perguntou pra mim, como foi pra mim? Não sei. Não sei, porque até hoje eu sou confrontado. Glória a Deus. Tá aqui falando, por exemplo, você me fez o convite, né? E a primeira resposta que eu falaria era não. Você percebeu que teve um truque aí, né? Não, vamos lá. Rapaz, é difícil, mas nos mínimos detalhes, como a gente falou no outro episódio, né? Nos mínimos detalhes, ele vem fazendo e vem mostrando. É lindo ouvir isso, é lindo compartilhar esse sentimento. Porque eu olho pra minha vida, eu vejo tanta transformação, gente. E eu volto a frisar um ponto-chave, que a transformação vem de Cristo. Não é o seu pastor, não é o seu padre, não é a sua congregação. E se você que está em casa, religioso ou não, evangélico ou não, cristão ou não, primeira coisa, seja bem-vindo a esse local de fala, de conversa, de testemunho, de fé. Mas eu falo para vocês que se você quiser conhecer se realmente aquele homem ou aquela mulher é de Deus, olhe a vida dele. Não se baseie por uma oratória, por um storytelling que confronta o meu amor, porque eu chego em igrejas onde eu vejo histórias, mas eu não vejo Deus. Então, é muito importante a gente chegar nesse ponto de falar, se você quiser saber onde está o coração desse homem, se ele realmente é do reino dos céus, ele tem... Veja as atitudes dele com os irmãos, veja a humildade. Pelos frutos, né? frutos, né? Exato, as atitudes, não é verdade, Gustavo? E eu sinto muito isso em mim, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa muito boa, eu achei que eu era bobo demais e não sei o quê, e Deus pega esse homem que achava que era bom, que era bondoso, que era caridoso, que era bobo, e ele fala, ainda tem mais. Ainda, o melhor está por vir, tem mais. E ele vai te melhorando e você não vai sentindo porque é natural, porque é gostoso, porque faz bem. Você chora. Sim. A gente chora muito, a gente sofre. E até conversando no podcast com o pastor Saulo, o pastor Diogo e o padre Edson, o pastor Diogo levantou a bola assim, que o sinônimo de amar é sofrer. Porque o amor verdadeiro, você esquece de si e você vai pro outro. O amor de Cristo, você esquece das suas crenças, daquelas coisas, você vai nele, você mira nele, você vai por ele e entende que ele é o melhor caminho. Que é como o pai. Quantas vezes nossos pais, nossas mães falaram, filho, vai pra escola. E a gente, não quero. Tava com febre. Doente. Isso, e hoje nós pagamos caro para ter o ensino. Quando aparece uma pós-graduação, uma universidade, a gente faz FIES. Ou seja, o que o nosso pai e nossa mãe queria, desde o começo, era que a gente tivesse a certeza do caminho que era certo. Ainda fala assim, lá na frente você vai me agradecer. Exato, e Deus te convida a isso. Deus te trata agora para que no futuro você fale, ainda bem que eu segui este caminho. E é esse aspecto que eu trago de transformação. Aquele menino que botava uma cebola no sovaco, não sei o que, pra ficar com dor de cabeça, ou pra ficar com febre e tal. Você não fazia isso não, né? Não, mas existe. Mas eu falava, mãe, tô com febre, tô com dor de cabeça pra não ir pro colégio. E passei a minha vida de adulto pagando por ensino. Eu não pagava um boleto, não era nada, era minha mãe. E Deus me convida a essa reflexão, sabe? De falar o seguinte, onde você não vê ainda, eu vejo. Onde você não entende que é importante, eu te faço entender. E eu amo cada transformação que eu vivi, porque eu me envergonho do homem que eu achava que era muito bom. Sim. Eu me envergonho, eu falo, meu Deus, como que eu fazia ainda isso e achava que era bom. Tem uma... Pegando... É porque a gente, né, nessa conversa, eu acho que a gente acaba sendo
estimulado de diversas formas. Muitas formas. Para muitos assuntos, inclusive. E vocês falando e as ideias em profusão aqui. Eu tava pensando assim que sobre transformação, né? Me veio aqui no meu coração. Que a transformação não é o fim, mas é uma consequência natural de um relacionamento com Cristo. Né? E às vezes a gente coloca um jugo tão pesado nas nossas costas, né? Uma autocobrança. Hoje em dia tá na moda, na lógica da performance aí, do coach. E Deus nos convida a estabelecer uma relação de dependência. Só dependa de mim que a transformação eu farei. Sabe? Isso eu acho muito, muito, muito significativo. Sim, meus amigos, eu tava lembrando aqui, sabe de quê? É porque assim, ó, naturalmente, os nossos pais, eles fazem assim, ó. Minha mãe, deixa eu ir, quando a gente é mais novo, né? Deixa eu fazer alguma coisa. Aí minha mãe falava, naturalmente, eu amo minha mãe, ela sabe disso, eu falo na frente dela, já falei em outros momentos. Minha mãe fala o quê? A mãe naturalmente fala o quê? Não. Aí a pergunta também, né, natural é, por que não? Por que não? Aí minha mãe respondia, por que não? Só que eu pensei, eu falei, depois de um tempo eu pensei, é interessante que a gente às vezes entenda o porquê de algumas coisas. E deixa eu explicar para vocês o motivo. A gente tá ali em um lugar de obediência aos nossos pais, porque nós fomos ensinados a sermos obedientes, pelo menos dentro da minha casa foi assim. E se eu não obedecesse, meu irmão, era surra pra dentro. Mas os nossos pais, mesmo sendo maus, eles sabem das boas coisas aos seus filhos, né? E a palavra vai falar sobre isso, né? Qual pai que o seu filho lhe pede pão e ele vai lhe dar uma pedra? Só que quando a gente entra nesse lugar de dependência, né, para ser transformado de glória em glória, de fé em fé, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estamos no lugar de dependência de pessoas que são finitas e limitadas como os nossos pais, mesmo sendo maus e ali em suas limitações querendo serem bons. Mas o Deus que a gente serve, meu amigo, o Deus que a gente serve, meus amigos, ele é perfeito. O Deus que a gente serve é todo poderoso. Então, quando esse Deus que usa das suas diversas formas para nos transformar, e a gente sente, muitas das vezes a gente sente, realmente dói algumas vezes, mas a gente está num lugar de amor, mas não é qualquer amor, é o amor do Pai. E esse amor do Pai nos condiciona a estar no lugar dessa vivência onde esse amor verdadeiro tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque nós não estamos nas mãos de homens finitos, mas estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Que lindo. Sendo transformado aí, quebrado aí nessa mão desse oleiro aí. O tempo todo, todo dia você responde a pessoa errado, volta e pede perdão. Aconteceu isso para me dizer que, isso só acontece no começo da fé, não. Eu brinquei com a menina na escola, que eu tô estudando numa escola de discipulado, e eu brinquei com ela, ela é professora, e ela fez alguma coisa assim, que ela disse que eu tava conversando muito na hora da aula. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ó, professora chata, né? Brinquei com ela, só que eu conheci ela aquele dia, gente. E ela não sabe que eu brinco. Aí quando eu saí do carro, nós fomos pra casa no mesmo carro, nosso amigo nos deu uma carona. Quando eu saí do carro, o Espírito Santo, peça perdão a ela. Aí a primeira coisa que eu fiz, procurei o número dela na turma. Oi, tudo bom? Então, acho que você não chegou em casa ainda. Mas assim... O chato sou eu. O chato sou eu. Mas o Espírito Santo me direcionou a pedir perdão para ela naquele momento. É aí que a gente precisa compreender que essa transformação, ela acontece todos os dias. Aí Deus nos coloca num lugar assim, ó, você ainda precisa aprender algumas coisas. Você precisa se controlar algumas vezes. Precisa estar sujeito o meu direcionamento, enfim, a minha modulação. Né? E isso aí foi semana passada. Melhor, viu? Qual é a câmera que olha essa daqui? Foi semana passada, meus irmãos. Que o Espírito Santo falou assim, ó,
Peça perdão a ela, você tá errado. Agora a chave disso aí é a sensibilidade, né? A sensibilidade, às vezes a gente ouve alguma orientação do Espírito Santo para rever algumas atitudes nossas, mas e a sensibilidade de você ver assim, realmente, poxa, e combina muito com o orgulho, né? Será que eu tô errado mesmo? A gente às vezes fica ali confrontando. Ouvir e obedecer. Quem Não será obedecer, né? Quem será que falou comigo, foi né? Deus mesmo que falou? Foi coisa da minha cabeça? A sensibilidade de você discernir isso também é muito importante. Porque isso fala de intimidade também. Né? Você está sensível a ouvir não todas as vozes, mas somente a voz que vai lhe corrigir, que vai lhe direcionar no caminho certo. Tem uma coisa quando você falou de voz, Levi. Se a mãe de qualquer um aqui tiver a 1,8 quilômetros de distância, estudo de Harvard, e falar, meu filho, aonde quer que a gente esteja, meu amigo, tipo, minha mãe me chamou. Relacionamento. Exato. Relacionamento. Sensibilidade. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus, ele tá distante, que ele tá lá no céu e que é isso, mas ele tá todos os dias presente, colado, agarradinho nas nossas coisas ordinárias mesmo, na escolha de uma roupa. Sim. Eu acho que todo mundo aqui já teve alguma Claro, experiência com disso, de certeza. escolha de roupa. Eu Sem nunca dúvida acreditei nenhuma. nisso, gente. Eu nunca tinha acreditado nisso. Até Até eu tá indo para o culto. Assim, eu sempre fui pro culto de calça e tal, nem botava uma bermuda, mas um belo dia, uma situação específica, eu fui botar uma roupa e eu falei, oxi, não é que o pessoal falava é verdade? Eu já ouvi alguém dizer pra mim, Deus tem coisas mais importantes pra se preocupar do que com essas Exato, besteiras. exato. Eu já ouvi isso de alguém. Eu fui conversando com o pastor Saulo, assim, ele falou assim, dizem que Deus não se preocupa com futebol. Eu lembrei de meu irmão Vitor, que Vitor falou assim pra mim ano passado, falou assim, Deus vai usar o time do Vitória pra alguma coisa. Eu torço pro Bahia. Eu dei risada e talvez a minha religiosidade falou assim, Deus vai se preocupar com Vitória. Logo com Vitória, que nem é do Grupo City. Aí ele falou isso e eu comecei a ver vídeos, coisas do Vitória, fazendo células, orando, o grupo orando e tal. E o Vitória, que tava pra cair da 4ª divisão, sobe para a Série C, é campeão do Campeonato Brasileiro. E eu falei assim, será que eu estou errado? Será que onde tiver 2 ou mais ali ele estará? Será que não é o que tá no coração desse... Meu amigo, isso eu não tô falando de religiosidade não, gente. Eu tô falando o seguinte, a palavra, ela fala 2 ou mais, meu amigo. 2 ou mais é no futebol, 2 ou mais é aqui, 2 ou mais é na sua casa com seu cônjuge, é na sua casa com a sua mãe. Então, assim, por que essa crença limitante de limitar Deus? A gente quer colocar Deus numa caixinha, né? A gente limita, sabe? Eu orei pro Senhor por esse momento. Tá sendo muito mais do que eu pensava. Eu espero que chegue esse amor em vocês. Então, a religiosidade, ela impede, ela atrapalha a transformação dos santos de Deus. não somente a transformação, mas até a forma de você viver o seu propósito. Aí vem em outro assunto que a gente também acabou conversando, né? Muitas pessoas, por não terem contato, até conhecimento da própria palavra mesmo, entram num lugar de religiosidade que elas deixam de ser quem elas são. Sim. E quando eu falo de ser quem a gente é, eu não estou falando sobre viver em pecado, viver Sim, dissolutamente, viver respondendo os desejos da sua carne ou os impulsos da sua carne ali para andar desagradando o coração de Deus. Mas quando eu falo de ser quem a gente é com as nossas características dadas pelo próprio Deus. Essência, Você entendeu? é uma Eu já essência corri- que o Vitor fala Eu já bastante. corri disso porque eu sou um cara extrovertido, eu sou brincalhão, eu sou isso. E aí eu chego, por exemplo, em uma plataforma na igreja, né, o púlpito, enfim, do jeito que você quer falar, eu chego ali e eu sou quem eu sou. Então a pessoa antes, quando eu tinha esse primeiro contato com o evangelho, eu tinha um bug, porque a pessoa quando estava na plataforma era de um jeito, a pessoa vem para bate-papo real, é outra coisa, muda a voz, tudo.
Eu não, meu irmão, eu tô aqui, eu tô sem meu óculos, eu sou míope, às vezes os meninos estavam lá embaixo, ficava acenando assim, eu falava, eu no microfone aqui, pregando e tal, eu falava, foi o quê, velho? Fala aí o que foi, porque eu não tô vendo, não. E sendo quem eu sou, e eu ouvi uma palavra uma vez, tipo um reel, sabe? De Elina Tanuri. E eu corria, Thiago, de ser quem eu sou, de ser brincalhão. Você sabe disso, né, meu amigo? Os meninos sabem aqui também. E ela falou assim, ó, não recuse a forma que o oleiro te deu. Velho, não precisou de mais nada, minha mente mudou completamente. Eu falo, velho, eu preciso entender que Deus me fez de uma forma, porque eu sou uma ferramenta nas mãos dele para um propósito, para alguma coisa. E é forma única. E você alcança pessoas que você não poderia alcançar, mas tem gente que por conta da religiosidade se priva de ser quem é. Ó, Não, ele jogou essa bola pra você. tem uma questão aí que eu acho que eu vou contar um testemunho aqui, né? Lógico. Acho que é importante. Eu sou um bebê ainda na fé, Gustavo tem 15 anos, Levi também, né? Mas eu quero que vocês... Quanto tempo mesmo de convertido? Vai ter uns 3 anos, 2 anos. Mesmo Mesmo período. Tiago. Mesmo período. Eu tava indo pra uma... Logo quando eu comecei, assim, quando eu conheci a Cristo e eu me joguei com muita intensidade nessa jornada, eu tava acontecendo um processo, eu senti que tava acontecendo um processo, sabe? Eu tava abrindo mão do que Deus me criou pra ser e eu tava virando um robô gospel. Eu realmente virei um robô gospel. E eu deixei de ir a determinados lugares, né? De encontrar os meus amigos. Até que um dia, já com outra cabeça, né? Que Deus vai trabalhando diariamente, eu fui pra uma formatura de um amigo meu. Formou em medicina. E nesse lugar tinha um amigo Acho em comum. Tinha um amigo em comum. E esse amigo, sempre que nas situações sociais eu falava sobre o evangelho, eu falava a palavra de maneira muito empolgada, ele caçoava, ele gastava ali, brincava. Eu falei, beleza, a semente está sendo plantada. Até que um dia, quando eu já não tinha mais esperança, né? Não tinha. Mas a gente tem fé, mas eu tava meio desacreditado, desesperançoso. Aí eu tava lá na formatura, ele falou, Vitão, domingo aí, vamos marcar pra ver se a gente vai domingo na igreja? Eu quero ir. Eu olhei assim, Oxi, vai fazer o que lá, menino? mas eu falei assim, você tá com febre, velho? Tá doente? Tá com febre? Ele falou, Você? Você? Logo você. Não, ele falou, não, bora, meu. Bora, eu passei por umas experiências, eu recebi, nas palavras dele, né? Um sinal, recebi uns sinais, e eu acho que pode ser verdade. Aí num domingo desses aí, ele acordou cedão, ele que geralmente no domingo acorda mais tarde, acordou cedão, e aí, man, bora? Aí eu fui com ele lá na Lírio, foi um culto abençoado. Foi ele que te lembrou. Não, eu já tava acordado. Ele falou tipo assim, vamos mesmo. Sim, sim. Né? E eu nem falei nada, eu falei, não vou fazer pressão pra não ficar uma coisa chata. Mas ele falou, vamos, e aí, bora? Tô passando aí. Aí ele passou lá, 8 e pouca, pegar o culto das 10 ali na Lírio, e a palavra do pastor Diogo foi linda. Ele falou, cara, eu achei aqui, eu vim, mas eu achei que ia ser maçante. Eu tô saindo daqui com o coração renovado e surpreso mesmo. As coisas que o pastor pregou, eu senti como se fosse Deus falando comigo. E ele falou da maneira dele, mas eu senti Deus ali naquele momento. Então, às vezes, a gente está tão apegado a uma religiosidade, a alguns costumes, a alguns dogmas, né? E que a gente deixa de viver... a ação de Deus, né? A gente deixa de viver coisas que Deus destinou pra gente. Se eu não fosse pra formatura nesse dia, sabe? Por motivo A, o motivo B, o motivo C, eu deixaria de viver uma coisa que Deus tinha pra mim, né? Através do outro, que eu acho que é o mais bonito. Que não é pra mim, é pro outro. Sim. Né? Acho que Eu é queria isso. trazer um questionamento aqui. A gente sempre tem umas características que a gente carrega, mas que Deus ele traz um novo significado. Já aconteceu com você já, Gustavo? Sim, com certeza. Algumas características que você tem, que Deus ele não só quebra, mas ele traz um novo significado para um novo caminho. Recalcula a rota, né? Isso. Profundo isso. E a simplicidade que Deus trata a gente, né, nesses detalhes. Eu fico impactado com esse poder transformador
nos mínimos detalhes. De novo a gente falando dos mínimos detalhes, mas é verdade. Eu agradeço muito a vocês, assim, por compartilhar tanta sabedoria, assim, tanta história de vida, de experiências e testemunhos, porque a gente olha para os olhos um do outro e da nossa banda incrível também, e a gente vê a verdade, né? A gente vê que durante muito tempo o evangelho ele foi dificultado. Verdade. A palavra de Deus, ela era falada em latim, ela vem sido proclamada por homens de oratória, já, como você falou, que agora aqui a palavra de Deus. Rob Zecchio. Oi, tudo bem? Não sei o que, sabe? E assim, tanta firula mesmo pra falar a palavra de Deus. Mas eu acho que o respeito, a adoração vem no real. Vem, sabe, como você falou, Gustavo, eu já presenciei isso. De você estar pregando, de Gustavo estar na banda lá, eu falar, Gustavo, ele olhar assim, eu queria olhar assim. Aí me deixou no vácuo, né? Ele faz assim. Aí deixa no vácuo. Aí depois ele fala assim, pô, amigo, você que falou comigo porque eu não vi direito e tal. Então eu falo, pô, você não falou comigo. Era o seu Eu sei o que é ali. isso, eu sei o que é isso. Eu sei o que é Fez isso. assim comigo. E eu quero finalizar esse segundo episódio agradecendo mais uma vez a todos vocês, agradecendo ao público de casa, ao público do Spotify, do YouTube, por dar essa atenção, dar essa colaboração pra gente, porque o nosso propósito é alcançar vidas de maneira leve, verdadeira, Sendo gente. cheia de amor, né? E do amor que vem do Pai, que é o amor puro, verdadeiro, que acima de tudo lança fora todos os medos. Amém. Então, convido vocês para o terceiro episódio dessa primeira temporada, conhecendo um pouco sobre a gente, o que a gente está disposto a passar para vocês. O terceiro episódio vai ser Os Filhos da Graça, onde a gente vai mostrar o lugar que estamos e que convidamos vocês. Porque ser filho da graça não paga nada, não é merecimento. É de graça. E tem sempre espaço para um, para dois, para... Sabe aquela história do coração de mãe? É. Imagina o coração desse Deus Pai Todo-Poderoso que criou o céu, criou as terras, onde tudo era escuro, Ele que tem a luz. Então a luz esteja com vocês, a luz do Senhor Jesus, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. E para finalizar esse segundo episódio, por favor, essa banda incrível, nos dê a honra desse louvor para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Ó, quão maravilhoso é o nome
Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Acabou, hein? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está Já o finalizamos, céu hein, gente? te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste.